No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre jornada de trabalho, contrato de emprego, remuneração, descanso, estabilidade e muito mais. As aulas são com o professor Marcelo Balian. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Eu sou o professor Marcelo Balian e vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito do Trabalho. Nas aulas passadas, nós já estudamos os conceitos de empregado e empregador. Diferenciamos relação de trabalho da relação de emprego. E vimos que aos empregados são destinados os direitos garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho, na Lei do Trabalho Rural, 5889, na Lei do Trabalho Doméstico, Lei Complementar 150, e também na Constituição, artigo 7º. Tá? Falamos também sobre a jornada de trabalho, tá? Que é assegurada aos empregados seletistas. Quanto à jornada de trabalho, eu gostaria de finalizar falando um pouquinho sobre o banco de horas do trabalhador doméstico, né? O banco de horas do trabalhador doméstico, ele tem algumas particularidades que o diferenciam daquele banco de horas lá do urbano, aquele que está previsto no artigo 59 da CLT. Quando falamos do trabalhador urbano, nós tínhamos um banco de horas que era diferenciado em acordo individual escrito, que poderia ter uma duração de até 6 meses, ou o banco de horas com duração de até 1 ano, desde que fosse firmado por convenção ou acordo coletivo de trabalho, ok? Tudo bem. Lá no campo do trabalho doméstico, passando ali, saindo da CLT e entrando na Lei Complementar 150 de 2015, o tratamento para o banco de horas ele é um pouco mais simples, né? O banco de horas do empregado doméstico ele terá duração de até 1 ano, independentemente de negociação coletiva. Então, olha a diferença. Para o trabalhador doméstico, o banco de horas terá duração de até 1 ano, mediante acordo individual. Basta o simples acordo individual. Para o empregado urbano, precisamos de um acordo coletivo ou convenção coletiva, caso o banco de horas seja firmado com duração de 1 ano. O banco de horas do urbano com acordo individual, ele terá uma validade de até 6 meses para que sejam feitas as compensações de jornadas. Tudo bem? Até aí? Ok. Vamos, então, especificar as particularidades do banco de horas do trabalhador doméstico. Vamos lá. Ao doméstico também é assegurada a jornada de trabalho de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Ao se extrapolar a jornada, será devido, a princípio, o pagamento da hora extra, que é o valor da hora normal acrescida de, no mínimo, 50% de adicional. Ocorre que, a partir do momento em que se faz o acordo individual entre empregado e empregador doméstico, autorizando-se o sistema de compensação de jornada, tá? Essas horas extras, então, poderão ser compensadas no período de até 1 ano. Com um detalhezinho que as primeiras 40 horas, tá? As primeiras 40 horas do mês, elas serão compensadas normalmente ou serão pagas caso não exista o acordo de compensação. E a partir da 41ª, isso irá sempre entrando no banco de horas com quitação anual. Vamos conferir? Artigo 2º da Lei Complementar 150. A duração normal do trabalho doméstico não excederá de 8 horas diárias e 44 semanais, observado o disposto nesta lei. Vamos para o parágrafo 4º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregado e empregador, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia, né? Prosseguindo, nesse regime de compensação, tá, será devido o pagamento como horas extras das primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho, ok? Será devido o pagamento, a não ser que, aí vamos para o inciso 2º, dessas 40 referidas no inciso 1º,
poderão ser deduzidas, sem o correspondente pagamento, as horas não trabalhadas em função da redução do horário normal de trabalho ou de dia útil não trabalhado durante o mês. Tudo bem? Feitas essas considerações a respeito do banco de horas do trabalhador doméstico e do trabalhador urbano, eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre o intervalo intrajornada. Tá? O que é o intervalo intrajornada? Um intervalo é um repouso para descanso e alimentação que é concedido ao longo de uma mesma jornada de trabalho. Tá? Não confundir com o intervalo interjornada, que é devido entre o final de uma jornada e o início de uma outra, ok? Então vamos lá. O intervalo intrajornada do trabalhador urbano, ele começa a ser tratado lá no artigo 71 da CLT, onde se estabelece que, a partir da jornada de 6 horas contínuas de trabalho, é necessário um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Vamos fazer a leitura comigo? Ó. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Aqui nós precisamos fazer uma pequena observação. O elastecimento desse período máximo de intervalo, sem a existência de um acordo escrito, né, ele leva a entender que o empregado está à disposição do empregador por um período muito longo de tempo, ok? Então, daí a necessidade de se fazer esse acordo escrito ou previsão em contrato coletivo. Leia-se aí convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, ok? Então, esse é o único requisito para que se possa elastecer o intervalo máximo de 2 horas. Já para que eu possa reduzir o intervalo, os critérios já são bem mais exigentes. A redução do intervalo mínimo de 1 hora, vamos supor que eu queira combinar com o meu trabalhador um intervalo de 30 minutos. É possível isso, professor? Depende. E aqui há discussões doutrinárias e inclusive na jurisprudência que são muito debatidas e muito, cada uma com seus argumentos. Né? Eu vou tratar um pouquinho disso aqui. De acordo com a CLT, a hipótese de redução do intervalo, ela requer a autorização do Ministério do Trabalho, que deverá verificar as condições do local de trabalho, verificar se há refeitório adequado, local de descanso, enfim. E o Ministério do Trabalho ele poderia, então, autorizar essa redução do intervalo mínimo de 1 hora para um período menor, período que ficasse, então, a critério das partes envolvidas com a participação do Ministério do Trabalho, ok? Ocorre que, em vários casos, as partes pactuaram essa redução por acordo coletivo de trabalho. Então ficava a dúvida, é possível essa redução feita apenas por acordo coletivo, sem a participação do Ministério do Trabalho? Bom, vamos fazer um pequeno retrocesso. Em primeiro lugar, a jurisprudência do TST, ela era unânime em entender que intervalo intrajornada, o intervalo para repouso e alimentação, é um tipo de regra de ordem pública e que trata de saúde, segurança e higiene do trabalhador. E sendo norma direcionada à saúde, higiene e segurança do trabalhador, ela não poderia ser reduzida, ela não poderia ser suprimida por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não poderia. Tá? Isso se trataria de um critério de proteção do trabalhador. Por quê? Porque o TST entende que a questão é de higiene, saúde e segurança do trabalho. Ok. Eu vou contar um caso concreto que aconteceu na 18ª região, em que havia uma empresa bem grande, que ficava situada às margens da rodovia. É uma região um pouquinho distante do grande centro, onde havia restaurantes, enfim. E essa empresa, por ser um pouco mais distante, ela tinha ali refeitório, tinha muitos empregados que não queriam
sair, não tinham como sair, eles tinham que permanecer ali porque era um pouco inviável gozar desse intervalo em um local afastado da empresa. Então, eles queriam permanecer ali, mas não queriam o intervalo integral de 1 hora. Por quê? Porque o intervalo intra-jornada, ele não é computado dentro da jornada. Então, se você trabalha de 8 às 12 e tira um intervalo de 1 hora, a sua jornada só recomeça a ser contada a partir do retorno. É um período em que a sua jornada fica suspensa, não é considerado horário de trabalho, ok? Então, esses trabalhadores se reuniram, foram ao seu sindicato e pediram para que houvesse uma redução do intervalo intra-jornada. Né? Falaram, olha, nós queremos que se reduza o intervalo intra-jornada para 30 minutos e, em contrapartida, nós vamos poder encerrar a jornada mais cedo ao final. Poderemos ir embora mais cedo para casa. Né? Os sindicatos, então, entabularam essa negociação, entenderam que havia refeitório, que não haveria problema, entenderam que a particularidade do trabalho permitia, que não se tratava de uma atividade que exigia muito esforço, né, que exigia muito cansaço físico, e, dentro da autonomia da vontade das partes, entabularam, então, esse acordo coletivo de trabalho autorizando a redução para 30 minutos de intervalo. O que aconteceu? Passados ali alguns meses, para o período próximo de 1 ano e pouco, alguns empregados que iam saindo ou sendo dispensados ou pedindo para sair, começaram a ingressar na Justiça do Trabalho, pedindo o pagamento do intervalo intra-jornada integral, pedindo o pagamento de 1 hora de intervalo intra-jornada. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, a supressão, ainda que parcial, do intervalo intra-jornada, gerava como consequência o pagamento da hora integral acrescida dos 50% e com natureza salarial. A natureza salarial era entendimento da jurisprudência do TST, ok? Porque havia uma omissão na legislação quanto à natureza ser indenizatória ou salarial. Ok, começaram a pedir isso. O que os tribunais, então, começaram a entender? Que, de acordo com a jurisprudência simulada do TST, intervalo intra-jornada é norma de saúde, higiene e segurança do trabalho e, portanto, não poderia ser mitigada em convenção ou acordo coletivo. E aí essas pessoas começaram a ganhar o intervalo integral. Né? Resultado, a empresa, então, suspendeu e passou a exigir que todos os empregados trabalhassem o seu período, gozassem de 1 hora de intervalo e depois voltassem a trabalhar e fossem embora no horário regular, sem a contrapartida de sair mais cedo, né? Os 30 minutos. Isso acontecia em vários tipos de profissão, em várias situações, e gerava um certo desconforto. Um certo desconforto porque grande parte da categoria não queria o gozo de 1 hora integral, preferia sair um pouco mais cedo. Outros queriam, tanto que postulavam na Justiça do Trabalho. Né? Veio a reforma trabalhista e a reforma alterou, então, pontos sensíveis a respeito do intervalo intra-jornada. Primeiro ponto que foi alterado com a reforma. A supressão do intervalo não geraria mais como um efeito o pagamento integral da hora, mas apenas do período que foi suprimido. Portanto, intervalo devido de 1 hora. Gozou-se 30 minutos, pagaria então apenas os 30 minutos que foram suprimidos, com o acréscimo de 50%. Outro detalhe que foi inserido com a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Ficou expressamente considerado na legislação que a natureza desse pagamento pela supressão do intervalo seria indenizatória. Então, ao invés de se pagar 1 hora integral com todos os reflexos decorrentes da natureza salarial, não, passou-se a pagar apenas o período que foi suprimido, com o adicional de 50%, porém sem nenhum reflexo, uma vez que a nova legislação disse expressamente que a natureza é indenizatória e não mais salarial. Pois bem, saindo aqui do artigo 71 da CLT,
pulamos para o 611B da CLT, pós-reforma, que, ao fixar os critérios para flexibilização de normas trabalhistas por meio de acordo ou convenção coletiva, excluiu alguns direitos que são assegurados por lei, que estão no artigo 7º da Constituição, né, dizendo que não eram afetos à supressão por meio de negociação coletiva, e ali estava a questão da jornada de trabalho. Porém, no parágrafo único desse artigo 611B, constou o seguinte, que não se considera as normas a respeito de jornada do trabalho questões de saúde e higiene do trabalhador. Isso por quê? Para se evitar que a jurisprudência se firmasse no sentido de proibir as flexibilizações por meio de simples negociação coletiva, ok? Daí começaram a surgir as controvérsias. Alguns entendendo que esse parágrafo único seria inconstitucional, outros entendendo que é perfeitamente válido. Temos que aguardar o desfecho disso, né? E, particularmente, entendo que não vejo muito problema de constitucionalidade, uma vez que as categorias é que têm autonomia para entender se a característica da sua profissão exige ou não um maior ou um menor repouso, né? Por exemplo, se você está tratando de construção civil, que é um trabalho pesado, no sol, né, em que se carrega peso, em que se exige muito esforço físico, é natural que o intervalo mínimo seja, né, de um período ali de 1 hora e que realmente ele seja necessário para fins de reconstituição da sua saúde, do trabalhador. Mas em um outro tipo de serviço, dentro de um escritório, com ar-condicionado, sentado na cadeira, enfim, um trabalho que possibilite ali pequenas pausas frequentes, enfim, profissões com características diferentes, também podem exigir intervalos diferentes. Então, a partir do momento em que você trata essas normas de intervalo e jornada como normas de saúde e segurança e impossibilita que elas sejam flexibilizadas por meio de normas coletivas, você impede que as categorias fixem aquilo que elas mesmas querem dentro das suas características da profissão, né? Que era o caso daquela empresa em que a grande maioria dos empregados pediu para que o intervalo fosse reduzido e depois tiveram isso cancelado porque, em razão de um engessamento da jurisprudência que tratava isso como norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, ok? Então, não estou dizendo que não se trata de saúde e higiene, mas para esses fins, tá? Para esses fins de flexibilização por meio de convenção coletiva, a reforma trabalhista, então, inseriu esse parágrafo único no artigo 611B, possibilitando que cada categoria decidisse se aquele intervalo é tão necessário ou não. Se é mais interessante reduzir um pouco para que os seus empregados possam, de repente, encerrar a jornada um pouco mais cedo, ter um outro tipo de benefício, um outro tipo de flexibilização, né? Então, a CLT, a meu ver, simplesmente destinou essa decisão às próprias categorias, ok? Tudo bem? Vamos lá. Feitas essas considerações, vamos então tratar dos intervalos mínimos. Já dissemos que o intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. Para o trabalhador urbano, essa é a previsão da CLT. E para o doméstico, professor? E para o empregado doméstico? Também, intervalo mínimo de 1 hora. Porém, a Lei Complementar 150 já traz aqui a flexibilização. Ela autoriza que empregado e empregador, sem participação de nenhum sindicato, individualmente, empregado e empregador, assinem um acordo reduzindo esse intervalo intra-jornada para até 30 minutos. Né? Vocês estão vendo como a própria legislação já prevê flexibilização levando em consideração características especiais do trabalho doméstico, características especiais da profissão, e o próprio legislador já entendeu que é possível, sim, reduzir de 1 hora para
30 minutos, né? Então, mediante um acordo individual escrito entre as partes. Mais uma característica do intervalo intrajornada do trabalhador doméstico, né? Aquele trabalhador doméstico que também reside no seu local de trabalho, isso é muito comum, né? A pessoa mora e trabalha, né? O empregado doméstico mora ali na mesma residência em que trabalha. Então, para este trabalhador, a Lei Complementar 150 autorizou o fracionamento desse intervalo, permitindo o quê? Permitindo que o intervalo máximo possa ser fracionado em até 2 períodos, desde que cada um desses períodos não seja inferior a 1 hora. E a totalidade desses fracionamentos não ultrapasse o limite de 4 horas. Levou-se em consideração, mais uma vez, uma particularidade da profissão, que é o fato do trabalhador doméstico estar residindo na casa em que trabalha. Então, ele está ali trabalhando, ele poderia ir para a sua própria residência, para o seu quarto, né? Para os seus aposentos ali, descansar, assistir televisão, enfim, ele está em uma condição em que se facilita o gozo de repousos mais elastecidos, né? Então, é uma flexibilização que já veio prevista na própria Lei Complementar 150, ok? Mais uma particularidade sobre intervalo intrajornada. Agora o intervalo intrajornada do trabalhador rural. Lei 5889 de 1973, ela estabelece que o intervalo intrajornada do trabalhador rural, ele seguirá os usos e costumes da região, né? Só isso. Não tem mínimo, não tem máximo, são os usos e costumes. Também se prevê na mesma lei que, mediante acordo entre as partes, é possível se elastecer um intervalo quando a atividade ela tiver uma intermitência. Então, supomos que aquele trabalhador rural, ele trabalha de manhã, então ele acorda cedo, ele precisa ali cuidar do rebanho, tirar o leite, enfim. Terminou aquilo ali, a próxima atividade que ele vai fazer vai ser lá no final da tarde. Então, essa intermitência é possível sim, em razão de quê? Da particularidade da profissão, que também está prevista na própria Lei do Trabalhador Rural, Lei 5889 de 1973. Ok? Tudo bem? Vamos passar aqui para frente. Voltando para a CLT. O intervalo expresso no caput, parágrafo 5º do artigo 71, o intervalo expresso no caput pode ser reduzido ou fracionado, e aquele previsto no parágrafo 1º, o do parágrafo 1º é o intervalo de 15 minutos, tá? O do caput é de 1 hora. Poderá ser fracionado, e não mais reduzido, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente quem? Os motoristas, né? Motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins no serviço de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Outra flexibilização prevista na própria CLT, no parágrafo 5º. O que a CLT levou em consideração aqui? O parágrafo 5º ele permite que se fracione o intervalo de 15 minutos e que se fracione ou reduza-se o intervalo de 1 hora, ok? Em razão das características da profissão. Quando é que iam acontecer esses gozos de intervalos menores e fracionados? Ao final de cada uma das viagens. Então, estaria desobrigado esse trabalhador do transporte coletivo urbano de ficar 1 hora aguardando para depois voltar, né? É muito mais benéfico para ele, talvez, um pequeno descanso entre uma viagem e outra. Talvez isso seja mais saudável, né? Entendeu o legislador. Detalhe, perguntinha de prova. Poderá haver a redução
do intervalo de 15 minutos para o trabalhador do transporte coletivo urbano, não. O intervalo de 15 minutos ele pode ser fracionado. O que pode ser reduzido ou fracionado, reduzido e fracionado, ou reduzido ou fracionado, é o intervalo de 1 hora, que é aquele intervalo do CAPT, tá bom? Vamos seguir aqui na leitura. O intervalo expresso no CAPT poderá ser reduzido ou fracionado e aquele do parágrafo 1º poderá ser fracionado. Quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada. Isso para se evitar aquele golpezinho, né? Não, teve um intervalo de 1 hora, vamos supor, jornada de 8 horas. Aí o empregado trabalhou 7, né? E foi embora no final de 7 horas, né? Não, é porque eu dei o intervalo na última hora. Só que ao invés de ficar lá esperando e bater o ponto e ir embora, ele já foi embora logo, né? Seria uma forma de burlar a legislação. Então, você concedeu o intervalo na primeira hora ou na última hora da jornada, seria o mesmo que não conceder um intervalo. Seria o mesmo que reduzir a jornada, né? Ou que fazer uma jornada de forma contínua, sem o intervalo, para que o empregado pudesse, então, ir embora mais cedo ou chegar 1 hora mais tarde. Mas isso não seria intervalo, tá? Então, o primeiro critério aqui é que esses intervalos fracionados ou reduzidos, eles deveriam ser concedidos após a primeira hora de trabalho e antes da última hora de trabalho, ok? Vamos lá. Outra condição, né? Então, desde compreendidos entre o término da primeira hora e o início da última hora, e desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E no final ele explica aqui. Isso por quê? Isso ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, no serviço de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros e mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem, né? Vocês estão vendo que a própria legislação, ela sempre vem com alguma previsãozinha de flexibilização, levando em conta a característica especial de cada profissão, né? Então, por isso, particularmente, eu entendo que seria perfeitamente válido o parágrafo único do artigo 611b da CLT, quando ele disse, apenas para fins de esclarecimento, que não se considera jornada e intervalo como sendo uma norma de higiene, saúde e segurança do trabalho para fins específicos de redução de intervalo, ou redução de jornada, ou flexibilização de jornada, por meio de convenção ou negociação coletiva. Tudo bem? Vamos lá. Sobre intervalo, temos isso aí. Temos alguns intervalos especiais previstos em lei, né? Quais seriam? Então, vamos lá. Regra geral, quanto aos intervalos. A jornada de até 4 horas de duração não exige nenhum intervalo. Jornada superior a 4 horas e inferior a 6, ou até 6 horas, exige um intervalo de 15 minutos. Este intervalo de 15 minutos não é considerado como jornada de trabalho. Então, veja bem, você entrou às 13, trabalhou 6 horas, então das 13 às 14, 15, 16, 17, 18, 19, deram 6 horas de jornada. Mas nesse meio, você gozou dos 15 minutos de intervalo, qual vai ser o seu horário de saída? 19h15. Porque você vai projetar esse tempo do intervalo, né, ao final da sua jornada. Por quê? Porque ele é um repouso que não é computado na jornada. É uma hipótese de suspensão do contrato, né, durante aquele tempo, ok? Então, nenhum intervalo para a jornada até 4 horas, 15 minutos entre 4 e 6, e acima de 6 horas, intervalo mínimo de 1 hora e máximo de 2. Para algumas profissões que exigem certo tipo de esforço repetitivo, o Ministério do Trabalho ele criou condições especiais de trabalho.
Eu gostaria de falar um pouco sobre os trabalhadores de call center, né? Trabalhador de call center porque é algo muito comum que se aparece muito na Justiça do Trabalho e se postula muito esse tipo de intervalo. A NR 17 do Ministério do Trabalho, ela prevê que para além do intervalo regular da jornada, que é aquele intervalo que não é computado na jornada, o empregador ele deverá conceder 2 pausas de 10 minutos cada. Tá? Essas pausas, elas são sim consideradas na jornada. Então você não vai projetar o horário de término da jornada ao final. Por quê? Porque as pausas são inseridas na jornada, como se o empregado estivesse trabalhando normalmente, ok? Então, ele trabalha, tem uma pausa de 10 minutos, trabalha mais um pouco, tem o seu intervalo intra-jornada, que não é considerado na jornada, trabalha mais um período de tempo, outra pausa de 10 minutos e continua a sua jornada. Ao final, apenas o intervalo regular de 15 minutos é que não será computado como jornada de trabalho, ok? Então, intervalo especial aí. Mais um intervalo especial. É um intervalo destinado à trabalhadora do sexo feminino, à empregada mulher. Esse intervalo está previsto no artigo 384 da CLT. E ele é sim devido quando? É um intervalo de 15 minutos devido sempre que a empregada for realizar hora extra. Então, ao término da jornada regular da trabalhadora, a prorrogação deverá ser antecedida de um intervalo de 15 minutos, ok? Tá? Havia muita discussão a respeito desse intervalo sobre a constitucionalidade dele, porque ele não era devido aos homens, mas homens e mulheres são iguais, enfim. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que trata-se de mera equidade, ok? Então, em se tratando de equidade, tratar desigualmente os desiguais, entendeu-se que a mulher precisava desse repouso adicional e é uma obrigatoriedade, né? Esse intervalo do 384, ele foi suprimido com a reforma. Mas por que você tem que saber? Por quê? Porque ele era devido, né? Ele era devido até novembro de 2017 e pode haver ainda postulação, porque ainda não se chegou a uma prescrição quinquenal quanto a esse direito, né? Tudo bem? Vamos lá. Mais um intervalo especial, artigo 72 da CLT. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal do trabalho. Então, serviços de mecanografia, uma pausa de 10 minutos a cada 90 e essa pausa não será deduzida do horário normal de trabalho. Ok, vamos chamar o quiz para a gente responder algumas questões, fazer uma revisão e depois voltamos. Para uma jornada diária de 7 horas de labor, será obrigatório um intervalo de, no mínimo, quantos minutos? Uma jornada de 7 horas, ela é superior a 6, não é? Sendo uma jornada, então, superior a 6, eu tenho que ter um intervalo de, no mínimo, 1 hora. E, no máximo, 2 horas, ok? Então, resposta correta, letra C. Próximo quiz. Entre 2 jornadas de 8 horas diárias de trabalho, haverá um período mínimo de repouso de 11 horas, 12 horas, 8 horas ou 36 horas consecutivas? Bom, antes de responder esse quiz, eu preciso falar com você sobre o intervalo interjornadas. Esse intervalo que está previsto no artigo 66 da CLT. É aquele repouso entre o final de uma jornada e o início da jornada do dia seguinte.
Esse período de descanso ele deve ser de, no mínimo, 11 horas consecutivas. Portanto, a princípio, teríamos aqui a letra A como resposta correta, e é. Mas eu devo alertá-los sobre 2 pontos aqui. O primeiro deles é sobre a jornada 12 por 36. Na jornada 12 por 36, que é um regime amplo de compensação que nós tratamos na aula passada, né, o empregado vai trabalhar 12 horas seguidas e deverá repousar 36 consecutivas. Nessas 36, já está inserido ali a compensação, o repouso semanal remunerado, enfim. Ele vai trabalhar 12, descansar 36 sequencialmente. Então, em uma semana vai trabalhar 3 dias, na outra 4 dias. É o famoso dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Tá? Para esse intervalo, para esse empregado sujeito à jornada de 12 por 36, o seu intervalo mínimo entre o fim de uma jornada e o início da outra será, portanto, de 36 horas. Mas a regra geral destinada à jornada regular de 8 horas, será de que entre o fim de uma jornada e o início da outra, deveremos ter um intervalo de 11 horas, letra A. Uma observação. Quero fazer uma observação. Nós sabemos que todo trabalhador tem direito a um repouso semanal remunerado, de no mínimo 24 horas consecutivas. Daí surgem questionamentos. Quando esse repouso semanal remunerado está ligado ao final de uma jornada e o início da outra, eu devo acrescer o intervalo interjornada ou esse intervalo interjornada poderia estar inserido nessas 24 horas? Tá? Vamos lá. São institutos diferentes. Uma coisa é o repouso semanal remunerado e outra coisa o intervalo interjornada. Tratando-se de institutos diferentes com finalidades distintas, a jurisprudência do TST entendeu que não se pode fundir esses 2 períodos de tempo como se fossem uma coisa só. Então, necessariamente, você deve conceder às 11 horas, após o final da jornada do último dia da semana, né? A partir do final dessas 11 horas, então, começaria-se a computar as 24 horas do repouso semanal remunerado, totalizando, então, um total de 35 horas. Por que 35? As 24 horas do repouso semanal remunerado e as 11 horas do intervalo interjornada. Então, no final da semana, você trabalhou aí 6 dias de labor, no 7º dia que vai haver o repouso, então esse período de tempo entre o fim da última jornada da semana e o início da próxima, na semana seguinte, ele então vai ter que respeitar 35 horas no mínimo, né? 35 horas que são compostas de repouso semanal remunerado de 24 horas e intervalo interjornada de 11 horas. Ok? Podemos passar para o próximo quiz. Norma regulamentar do Ministério do Trabalho assegurou para os trabalhadores em teleatendimento, call center, que trabalhem em jornada de 6 horas por dia de labor. Vamos lá. Isso aqui é a NR17, viu? Quem quiser dar uma olhadinha. Muito importante para quem for exercer advocacia trabalhista, tá? Para quem estiver querendo ingressar nessa carreira, é muito importante que se conheçam esses direitos que são previstos nas NRs, tá? Então vamos lá. 2 pausas de 15 minutos, além do intervalo intra-jornada previsto em lei? Não. Quais são essas pausas? São 2 pausas de 10 minutos, além do intervalo intra-jornada previsto em lei. Então, 3 pausas de 15 minutos, além do intervalo intra-jornada previsto em lei? Também não. Já vimos que são 2 pausas mais um intervalo. 2 pausas de 10 minutos, além do intervalo intra-jornada previsto em lei? Resposta correta, letra C. Pois bem, recapitulando então, vamos a uma breve revisão do que foi tratado nessa aula de hoje. Vamos lá. Falamos então sobre hora extra, banco de horas, intervalo intra-jornada, compensação de jornada e também sobre intervalo interjornada.
jornada. Ainda nesse capítulo de jornada de trabalho, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho noturno. Tá? O que é o trabalho noturno? O trabalho noturno, ele deve ser diferenciado entre o trabalho noturno do trabalhador urbano, seletista, do trabalhador rural e do trabalhador doméstico. Lembrando que o tratamento legal que se deu para o trabalho noturno do doméstico é exatamente o mesmo que se dá na CLT para o trabalhador urbano. Então, eu vou diferenciar urbano e rural e você entenda dentro do trabalhador urbano que aquilo ali se aplica também ao doméstico, ok? Então, vamos lá. Considera-se trabalho noturno para os urbanos, tá? Isso é uma regra da CLT, todo aquele trabalho prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Você percebe que aí eu tenho um total de 7 horas, olha só, das 22 às 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tive 7 horas de relógio, né, de jornada. Porém, o que se considera é que essas 7 horas de trabalho noturno, elas retratariam uma jornada integral de 8 horas. Daí porque a CLT faz uma redução ficta da hora noturna. Então, para esse trabalho realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, a hora não terá 60 minutos, a hora terá 52 minutos e 30 segundos. Se você pegar essa diferença aí, ó, são 7 minutos e meio, né? 7 minutos e meio vezes as 7 horas, você vai ter 60 minutos a mais, né? Então, para cada jornada integralmente cumprida em período da noite, considerando-se a redução ficta da hora noturna, de 60 minutos ela passa para 52 minutos e meio, você vai ter então um acréscimo de 1 hora na jornada. Compreendeu? Então, esse é o primeiro benefício, né, que é devido ao trabalho noturno do urbano e do doméstico. Além dessa redução ficta da hora noturna, é devido ainda um pagamento do adicional noturno no percentual de 20%, ok? Então, eu tenho 20% de adicional noturno e redução ficta da hora noturna. São 2 benefícios devidos àquele que presta trabalho noturno da noite. E se eu prorrogar esse labor noturno para além de 5 horas da manhã? Vamos supor que eu comece a minha jornada às 10 da noite e vá até às 7 da manhã ou até às 6 da manhã, né? Você vai observar na súmula 60, isso é uma consequência do que está disposto no próprio artigo 73 da CLT, que as prorrogações do labor noturno também serão tratadas como se labor noturno fossem, né? Então, o que a súmula 60 do TST nos diz é que quando se cumpre o período integral noturno, aquela prorrogação também terá o mesmo tratamento. O que seria cumprir o período integralmente noturno? Trabalhar das 10 da noite às 5 da manhã. Ou começando antes disso, né? Se eu começar às 9, às 8 da noite, 7 da noite, for até 5, 6 da manhã, eu vou cumprir integralmente o período noturno, ok? Já se eu começo a minha jornada à meia-noite, eu não cumpri integralmente o período noturno. Portanto, as prorrogações em tese não seriam prorrogações noturnas. Ok até aí? Tudo bem? Vamos passar então para o trabalho noturno do rurícola. Para o trabalhador rural, a regra do trabalho noturno já é um pouco mais simples. O adicional noturno do trabalhador rural, ele é de 25%. Portanto, ele é um pouco superior, em termos de valores, ao adicional noturno do urbano e do doméstico. Porém, o rurícola, ele não tem o direito à hora noturna reduzida. Eu, particularmente, acho que facilita um pouco a conta, né? Facilita um pouco o meio de tratamento. É um
pouco menos benéfico, né? Porque se você somar a hora extra decorrente da redução fixa da hora noturna com os 20%, você teria um percentual um pouco maior do que os 25% do trabalho noturno do rural. Mas é assim que está previsto na Lei 5889 de 1973, né? Então, vamos lá. Se o trabalhador rural não tem a redução fixa da hora noturna, você já pode então colocar na sua cabeça que a sua jornada da noite ela terá 8 horas corridas. Então, a princípio, eu vou ensinar um macetinho para você não errar isso na prova. Você já decorou que a do urbano é de 10 da noite até 5 da manhã. Do rural, você não tem que acrescentar uma hora a mais, você antecipa uma hora. Então, das 9 da noite até 5 da manhã, isso para o trabalhador da agricultura. Tá? Então, você tem um período de 8 horas, que vai das 9 da noite às 5 da manhã, para os trabalhadores da agricultura, somados a um adicional de 25%. E por que eu falei agricultura? Né? Não é trabalhador rural, enfim. É porque a legislação ela separa o rurícola que atua na agricultura e o rurícola que atua na pecuária. Para aqueles que trabalham na pecuária, o horário considerado como noturno é um pouco diferente. Isso também em razão das características da profissão. Então, macetinho, pecuária, você vai lembrar de gado, né? Vaca, boi, cavalo. E o gado ele tem o quê? 4 patas. É um pouco ridículo, eu sei, mas é um macete para você não errar na prova. 4 patas significa que o horário noturno do trabalhador rural da pecuária, ele se encerrará às 4 da manhã. 4 patas, pecuária, 4 da manhã. Antecipe às 4 da manhã, 8 horas. Então, você vai ter um horário noturno de 8 da noite às 4 da manhã. Para quem? Para o trabalhador rural que execute os seus serviços na atividade agropecuária. Tá? Para o da agricultura, das 9 da noite às 5 da manhã. Ambos com adicional de 25%. Tudo bem? Ok? Vimos então sobre o trabalho noturno. Vamos falar sobre um tipo de jornada especial previsto na Constituição, diretamente no artigo 7º. O artigo 7º da Constituição, ele nos diz que aqueles empregados que trabalham em turno ininterrupto de revezamento, a jornada de trabalho será reduzida para 6 horas de labor diário, salvo negociação coletiva em sentido contrário. Aí eu te pergunto, por que a Constituição trouxe uma jornada especial para um determinado tipo de trabalhador e todas as outras jornadas especiais estão previstas nas leis ordinárias, né? Você tem lá, por exemplo, jornada do bancário, jornada do professor, jornada dos engenheiros, dos médicos, todas previstas em lei. Por que a Constituição nos traz apenas uma jornada especial para turnos ininterruptos de revezamento? Muito simples. Porque o turno ininterrupto de revezamento, ele pode englobar qualquer profissão. Então, na verdade, não se trata de uma profissão, mas sim de uma modalidade de regime de trabalho. E o que seria esse turno ininterrupto de revezamento? Aquele turno em que a empresa, a atividade profissional, ela funciona de forma contínua. Então, 24 horas por dia. E esse empregado, ele se reveza com outros nos horários de trabalho, nos turnos. Então, em uma determinada semana, ele trabalha à tarde. Na semana seguinte, ele trabalha à noite. Na outra semana, ele trabalha de manhã. Então, isso é prejudicial para o seu relógio biológico. Daí porque o legislador entendeu que, para qualquer trabalhador que se ative em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada será reduzida para 6 horas, salvo algum acordo ou convenção coletiva, alguma negociação em sentido contrário. Quando a própria Constituição faz essa ressalva, ela está autorizando as CCTs a elastecerem essa jornada do turno ininterrupto para 8 horas, ok?
não há prejuízo nisso. Por quê? Porque a própria Constituição já previu e fica a cargo das categorias fixarem uma jornada de 8 horas ou não. Tá? E aí vão se levar em conta negociações e a concessão de outros benefícios. Ok? O TST, na sua jurisprudência sumulada, ele também traz alguns critérios. Por exemplo, para esclarecer o que não descaracteriza ou descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Então, o fato de se haver um intervalo entre a jornada, né, naquele período, não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Não significa... A palavra ininterrupto diz respeito ao turno e não ao trabalho ininterrupto do empregado. Compreende? O turno é ininterrupto. 6 horas, mais 6, mais 6, mais 6. Você somando os 4 turnos, tem as 24 horas do dia. E a atividade da empresa é que é ininterrupta. Portanto, a concessão de um intervalo intra-jornada não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Tudo bem? Falamos, então, sobre turno ininterrupto de revezamento e, com isso, fechamos o nosso capítulo sobre jornada de trabalho e os seus intervalos de repouso e alimentação, né? Na aula de hoje, nós esclarecemos as diferenças entre o banco de horas do trabalhador urbano e o banco de horas do trabalhador doméstico. Falamos de intervalo intrajornada. Especificamos as particularidades do intervalo intrajornada do trabalhador urbano, do trabalhador doméstico e do trabalhador rural, né? Tratamos sobre as possibilidades de supressão ou redução e também do elastecimento dos intervalos, por acordo entre as partes ou por acordo coletivo, negociação coletiva, convenção coletiva, ou da não possibilidade por se tratar de regra de higiene e saúde do trabalhador. Então, fizemos aí uma digressão sobre o artigo 611b da CLT, parágrafo 1º. Por fim, tratamos ainda no capítulo de jornada, tratamos de trabalho noturno e adicional noturno, diferenciando urbano e doméstico do rurícola. O rurícola não tem a redução da hora noturna, porém o seu adicional noturno é de 25%. O urbano e o doméstico, hora noturna reduzida para 52 minutos e 30 segundos, com um adicional de 20% apenas. E, por fim, falamos do turno ininterrupto de revezamento, que é um tipo específico de jornada em que a atividade é ininterrupta e a jornada especial de 6 horas está prevista diretamente na Constituição. Ficamos por aqui, espero vê-los na próxima aula. Até breve! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.